A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, e eu tenho a certeza que Deus falará poderosamente no seu coração por meio dessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar na sua vida, vai tocar na vida de todos aqueles que vão ouvir esse áudio. E esse áudio com certeza mudará a vida de muitas pessoas que ouvir, porque essa palavra ela vem dirigida por Deus. Essa palavra ela vem do coração de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. E eu tenho certeza que Deus Ele tocará na sua vida por meio dessa palavra. A palavra de Deus se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 3, que fala assim, meus irmãos: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o todo o reino. Você vê que a palavra de Deus fala que Daniel ele tinha um espírito excelente. Daniel ele se destacava no meio dos satrapas, no meio daquelas pessoas. Daniel sempre procurava agradar a Deus. Daniel sempre procurava estar no centro da vontade de Deus. E Daniel tem um espírito excelente. Aonde Daniel tocava, prosperava. E Daniel sempre procurava, de uma forma ou de outra, agradar a Deus. E sempre tinha umas pessoas que procuravam falha em Daniel, procurar acusar Daniel de uma coisa que eles não viam em Daniel. E nas nossas vidas, meus amados, é a mesma coisa. Quantas pessoas tentam nos derrubar, tantas pessoas tentam ver a nossa queda, ver o nosso fim. Tantas pessoas que quando você faz a vontade de Deus, tantas pessoas começam a te perseguir, começam a te odiar. E Daniel aqui, ele sempre se destacava, porque era um homem que tem um espírito excelente, um espírito de Deus dentro da vida dele. E quando nós fazemos a vontade de Deus, aquilo que era para dar errado, dará certo nas nossas vidas. Deus sempre estará no controle de tudo. Ainda que aquilo esteja dando errado, mas se você faz a vontade de Deus, as coisas fluirão sobre a sua vida. E a palavra diz aqui no versículo 4: então os presidentes, os satrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Veja, meus irmãos, quando nós somos fiel a Deus, não tem como o inimigo achar falha na gente ou culpa na gente para tentar nos acusar, para tentar nos derrubar. Eu sei que levantará pessoas para tentar destruir as nossas vidas. Eu sei que levantará pessoas para tramar, para conspirar contra as nossas vidas. Mas quando nós servimos a Deus, Deus não permitirá que alguém venha destruir as nossas vidas. Veja aqui que Daniel era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Daniel sempre procurava fazer as coisas que agradavam a Deus. E aqueles homens com coração maligno,
aqueles homens com o coração mau, porque Daniel era um homem que se destacava. Daniel era um homem que sempre fazia as coisas, e tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia, Deus estava no controle, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando por meio da vida de Daniel. E aqueles homens com o coração maligno procuravam de um jeito ou de outra para tentar derrubar Daniel, para tentar destruir Daniel, para tentar derrubar Daniel de uma forma ou de outra. Você vê, meus irmãos, que todos nós passamos por isso. Todos aqueles que servem a Deus passam por muitas coisas. Nós sabemos que nós não agradamos a todos. Sempre existe verdadeiras amizades. Às vezes nós temos tantos amigos, mas desses tantos amigos, às vezes 7 ou 6 são amigos verdadeiros. Você vê que quando nós serve a Deus, até aqueles que diziam que era amigo são os primeiros a se afastar de nós, são os primeiros a recuar. Nos momentos mais que a gente precisa daqueles amigos, que nós estendemos as mãos para eles, ajudamos eles várias vezes, quando estamos precisando, quando nós recorremos a eles, eles viram as costas para nós. Mas o que eu quero falar, meus irmãos, é da vida de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel tinha o Espírito excelente. Ele tinha o Espírito de Deus dentro da vida dele. E a coisa mais importante das nossas vidas é servir a Deus, é ter Deus nas nossas vidas, é ter Deus em todas as áreas das nossas vidas. Esses homens aqui, ele estava procurando achar alguma culpa em Daniel, mas não encontrava, não achava nenhuma culpa em Daniel, para tentar prejudicá-lo, para tentar derrubá-lo. Aí diz aqui, meus irmãos, no versículo 5, Daniel capítulo 6, versículo 5: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles falam assim: nós não encontramos nenhuma falha nesse Daniel, nós não encontramos nenhuma culpa nele para nós prejudicá-lo, para nós derrubá-lo, mas nós vamos procurar uma maneira usando a lei do Deus que ele serve. Olha para você ver como é que o diabo tenta nos afastar da presença de Deus. O diabo sempre vai enviar pessoas para tentar te afastar dos caminhos de Deus. O diabo vai oferecer pratos bons, não é pratos ruins não, para que você se afaste dos caminhos de Deus. O diabo nunca vai oferecer coisas ruins para as pessoas. O diabo sempre vai oferecer coisas boas, mas no final de tudo isso, são coisas que vai levar a pessoa à destruição, que vai levar as pessoas à morte, e vai levar a pessoa à perdição. A palavra de Deus fala que aqueles que cogitam da carne, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. E portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E a palavra de Deus fala que aqueles que caminham para a carne levam-se para a perdição. Tem muitas pessoas que estão indo para a perdição.
Tem muitas pessoas que estão indo para os maus caminhos, porque elas pensam que todos os caminhos levam a ele, levam a ela a Deus, mas no final de tudo isso, leva a pessoa à perdição, à destruição. Então, meus irmãos, o diabo ele sabe como tirar uma pessoa da presença de Deus, dos caminhos de Deus. É por isso que nós temos que estar alicerçados, edificados na rocha que é o Senhor Jesus, para que o diabo não venha encontrar falha, para que o diabo não venha encontrar brecha nas nossas vidas. Temos que pedir todos os dias: Senhor, tapa as brechas na minha vida, Senhor, que o Senhor possa me proteger, que o Senhor venha me fortalecer contra as ciladas, contra as armadilhas do diabo, porque o diabo não está com brincadeira. O diabo ele fica no nosso derredor bramando e rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, para devorar, se possivelmente for aqueles que estão firmes na fé. Então cuidado, meus irmãos, se revista da armadura de Deus, como a palavra de Deus fala, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Se revista do Espírito Santo, busca o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, dependendo da denominação que a senhora, que o senhor está, não deixe de buscar a Deus, não deixe de se encher de Deus. Busca Ele em casa, busca a Deus no seu trabalho, busca a Deus aonde você estiver, mas não deixe de buscar a Deus, não deixe de se encher do Espírito Santo. Se revista da couraça da justiça, do capacete da salvação, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores tenebrosos desse mundo. Então nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra os irmãos, a nossa luta é contra o mal que tem persuadido a vida de muitas pessoas. A nossa luta é contra o mal, não é contra os nossos irmãos. Mas para isso todos nós temos que estar preparados espiritualmente, buscando, se fortalecendo no Senhor. Então, meus irmãos, esses homens aqui com a mente maligna, tramando, conspirando contra o nosso irmão Daniel. Ele fala assim: nós não encontramos culpa nesse homem, mas de uma forma ou de outra nós temos que derrubá-lo, nós temos que destruí-lo, nós vamos usar a lei do Deus dele. Olha para você ver como é que esses homens estavam agindo. Disse aqui, ó: disse-lhe, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procuramos encontrar ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, aos prefeitos, satrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja para você ver, pessoal, a mente maligna desses homens. Eles chegaram até o rei, fizeram o rei fazer um decreto de 30 dias, que nenhuma das pessoas fizesse petições aos seus deuses, a não ser o rei Dário. Veja para você ver. E ele sabia que Daniel era temente a Deus.
Ele sabia que Daniel não ia se curvar, Daniel não ia se entregar, Daniel não ia se prostrar diante de outros deuses, a não ser o Deus que ele servia. Esses homens sabiam: não, nós vamos pegar Daniel na lei do Deus dele, já que nós não encontramos culpa nele, ocasião alguma para nós culpá-lo, para nós acusá-lo, então nós vamos pegar ele na lei do Deus dele. Então esses homens chegaram até o rei Dário, criaram uma situação, e para o rei Dário estabeleceu um decreto: durante 30 dias nenhuma das pessoas adoraria Deus nenhum, a não ser o rei Dário. Veja para você ver, meus irmãos, como é que o diabo ele age para derrubar um servo de Deus, para derrubar uma serva de Deus. O diabo sempre vai usar pessoas com a mente fraca, com pessoas que estão sem a presença de Deus. O diabo sempre vai usar pessoas para tentar nos afastar do propósito de Deus, da vontade de Deus. Por isso que nós temos que se firmar a cada dia, meus irmãos. Por isso que cada dia nós temos que buscar a Deus, se encher de Deus. A palavra de Deus fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse é tempo de todos nós buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele está perto, invocá-lo. Esse é tempo de todos nós buscar a Deus. Tantas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor, e Deus está dando oportunidade para todos. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deus está perto de cada um de vocês. Basta você abrir seu coração e invocá-lo, chamá-lo, para que Ele venha entrar na sua vida, para que Ele venha entrar na sua casa com providência, na sua família. Buscai o Senhor. Ele também fala em sua palavra, Deus fala: buscar-me-ei e me acharei, mas quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado por vós e mudarei a vossa sorte. Buscar o Senhor de todo o seu coração, igreja. Dependendo de você que está afastado, se volte para o Senhor, se volte para Deus. Você que se afastou muitas das vezes por alguma palavra, por alguma atitude, ou por algo que você viu, que você ficou triste, se volta para o Senhor, porque Ele está de braços abertos. A palavra dele fala que as mãos do Senhor não estão as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não ouça. Deus ele está com as mãos estendidas. Deus ele está com as mãos abertas, esperando você dar o primeiro passo, esperando a senhora dar o primeiro passo. Então esses homens aqui tramando, conspirando contra Daniel, nós vamos pegar ele na lei do Deus dele. Aí diz aqui, meus irmãos: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assim nas escrituras, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar por essa causa o rei Dário assinou as escrituras e o interdito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor, não, diante do seu Deus, como costumavam fazer. Então, quando Daniel ele soube desse decreto assinado pelo rei, Daniel foi para sua casa, dobrou os seus joelhos
de janelas abertas. E começou a clamar a Deus, começou a orar a Deus. Daniel orava, meus irmãos, 3 vezes ao dia. Tem crente que não passa nem sequer meia hora orando, buscando a Deus. Tem crente que passa às vezes meia hora diante do computador, passa meia hora mexendo no celular, mexendo na internet, mas às vezes não passa meia hora de joelhos buscando a Deus, invocando ao Senhor. Tem pessoas que passam tanto tempo na internet, no Facebook, no celular, mas não passa muitas vezes meia hora de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus. Daniel aqui orava 3 vezes ao dia aqui, como as escrituras sagradas está nos falando. Quando Daniel soube aquele decreto, aqueles homens com a mente maligna obrigou, na verdade, conseguiu manipular o rei a assinar esse decreto. E quando Daniel soube esse decreto, Daniel foi para sua casa, abriu as janelas e dobrou os seus joelhos e começou a dar graça diante de Deus. Começou a orar ao Senhor. Tantas pessoas que não têm buscado a Deus devido a essa pandemia, essa doença que está assolando tudo que é canto, matando tantas pessoas morrendo por falta de oxigênio dentro dos hospitais. E o que a gente ouve lá dentro são gritos, desesperos, choros, pessoas gritando, clamando o nome do Senhor. Esse é tempo de nós buscar a Deus. Esse é tempo, meus irmãos, da gente invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Veja que se Daniel passou por tudo isso aqui, Daniel servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, era temente a Deus. Ele passou por tudo isso. Imagina eu e vocês, o que é que nós passamos às vezes dentro da igreja ou fora da igreja. Então nós temos que continuar buscando ao Senhor, firmes na presença dEle, não se abalar, porque notícias virão para tentar nos abalar. Então nós temos que se fortalecer no Senhor, na força do poder dEle. Então, meus irmãos, Daniel não se curvou diante daquele decreto. Pelo contrário, Daniel dobrou os seus joelhos e começou a buscar o Deus que ele servia, começou a adorar o Deus que ele servia. É o que nós temos que fazer a partir de hoje. A partir de hoje é o que nós temos que fazer, não somente hoje, mas todos os dias. Nós temos que ser uma pessoa de oração, ser como Daniel, orar 3 vezes ao dia, porque a Bíblia mesmo fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Será que se você acordou hoje, será se você orou hoje de manhã? Será se quando você vai dormir você ora? Será que quando você acorda de manhã você ora, você agradece a Deus pelo dia, pelo café da manhã, pela refeição que está na mesa? Muitas pessoas às vezes não fazem isso. E todos os dias, meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida e orar pelos irmãos que estão morrendo, estão infectados, pessoas morrendo nos hospitais, os hospitais cheios de pessoas infectadas, contaminadas por esse vírus. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para cada um de vocês: o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso,
E esse vírus não é nada diante do nosso Deus. Se todos fizessem a sua parte, orassem, Deus já tinha se manifestado e esse corona já tinha desaparecido da nação. Porque falta o povo brasileiro orar, falta o povo buscar ao Senhor, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Falta as pessoas buscar a Deus. Às vezes nós vemos falta de interesses nas pessoas de buscar a Deus. Então, meus irmãos, aqueles homens fizeram de tudo para procurar culpa, para tentar acusar Daniel, mas eles não encontraram, porque eles sabiam que Daniel era fiel. Eles sabiam que Daniel tinha um Deus na vida dele. E esses homens, quando passaram uma certa vez, eles pegaram Daniel orando, e rapidamente eles correram até o rei Dário e falou: rei, o senhor não fez o decreto, o senhor não assinou as escrituras, que pessoa nenhuma não adoraria, durante 30 dias não adoraria outro Deus a não ser o Senhor. Ele: sim, pois nós acabamos de pegar Daniel orando, Daniel desobedecendo a lei que o senhor fez, o decreto que o senhor fez. Imediatamente o rei ficou furioso. Só que a Bíblia fala que o rei gostava muito de Daniel, mas o rei, para cumprir aquele decreto que o rei fez, tinha que obedecer. Aí manda lançar Daniel na cova dos leões. Só que a Bíblia fala que o rei, ele não comeu nada, não bebeu nada, não quis festa. Mas quando ele chega perto lá da cova, chama Daniel, e Daniel responde. E aqueles homens que tentaram acusar Daniel, o rei mandou pegar eles e jogar nas covas dos leões. E antes dele chegar na porta onde os leões estavam, a Bíblia fala que os leões devoraram eles. Veja para você ver, meus irmãos, quando a gente é fiel a Deus, Deus, Ele sempre está conosco, Ele sempre nos protege, Ele sempre nos guarda de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Então espero que essa palavra ela toque no coração dos irmãos. Espero que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês poderosamente, grandemente. Espero que esse áudio toque na vida de cada uma das pessoas que ouvir. Deus tocará na sua vida por meio desse áudio. Que Deus abençoe a vida de todos. O irmão José Mir Joaquim, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão acompanhando esse áudio. Fique na santa paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.